Feliz sábado, sejam todos bem-vindos a mais este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que alegria estarmos juntos com todos vocês mais uma vez no nosso canal para celebrarmos este dia que o Senhor concedeu a todos nós. Sejam todos bem-vindos, a você, querido internauta, de perto e de longe. Queremos chegar aos lugares mais distantes levando essa mensagem de esperança. Para a nossa reflexão e oração, nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento eu vou me ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua bondade e por mais esse santo sábado que o Senhor nos concede para juntos celebrarmos a salvação. Que o Senhor possa estar com cada um dos nossos internautas, que possamos receber as tuas bênçãos e em breve herdar aquele reino que é a nossa esperança. Dá-nos o poder do Espírito Santo, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos, que prazer estar com vocês aqui neste momento onde nós estamos estudando a palavra de Deus. Feliz sábado para você, que a graça, que o amor de Deus, que a comunhão do Santo Espírito esteja com todos. Como é bom nós estudarmos a lição da escola sabatina. Eu particularmente acho esse momento muito peculiar, muito gostoso, onde nós temos a oportunidade de ter Jesus como nosso professor. Que Deus abençoe a sua vida. Você já tem a lição da escola sabatina? Ainda não? Então faça o seu pedido hoje mesmo. Não deixe para amanhã. A lição da escola sabatina contém preciosas lições para o nosso enriquecimento espiritual. E nesse trimestre nós temos estudado temas muito importantes e a lição desse sábado tem trazido uma importante profecia da palavra de Deus contida no livro de Daniel. E na semana passada nós estudamos sobre a luta dos impérios pela supremacia. E nós vimos ali que
Daniel, ele teve uma grande visão, e essa visão denotava que ele viu ali vários animais. Viu ali um leão, mas esse leão ele era diferente, ele tinha asas, algo assim inconcebível para a natureza, né? E ele ali pôde ver um leão com asas, depois ele viu também ali um urso, e esse urso também tinha 3 costelas na boca, depois ele também viu um leopardo, e por fim ele viu um animal que era muito espantoso, não havia ali uma definição de que animal era. E nós temos estudado isso aí. E é muito importante, quando nós estudamos profecia, nós atentarmos para alguns detalhes, como por exemplo, eu creio que você já decorou que vento em profecia representa guerras, comoções, nações contra nação, enfim. É importante que você tenha isso em mente. Como diz o texto de Jeremias, capítulo 25, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal sai de nação para nação e grande tormenta se levanta. O que causa uma tormenta? São os ventos. Obviamente aqui está falando de nação se levantando contra uma outra nação. Outro ponto interessante é nós analisarmos que em profecia também, Deus ele usa de situações para que entendamos o significado de cada item da profecia. Por exemplo, quando nós falamos de vento, estamos falando de guerras. Quando nós falamos de água, na Bíblia, representa povos, nações. E ao mesmo tempo que nós falamos de animais, se referem a impérios, os grandes reinos universais. É muito importante nós termos isso em mente. Então, por exemplo, quando nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 11, quando a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, significa que nós precisamos de pregar a palavra de Deus em todos os povos. Águas representam povos, portanto é muito importante isso aqui. Ventos, guerras. Quando nós falamos de águas, estamos falando de povos, e quando falamos de animais, estamos falando de impérios. Pois bem, nós na semana passada estudamos os animais, falamos um pouquinho do leão, né, que representa o Império Babilônico. Falamos também um pouquinho entendemos dentro do contexto do urso com 3 costelas, que representa ali 2 impérios, que são o Império Medo e o Império Persa, 2 nações que se uniram. E depois temos também o Império Grego, que é representado por um leopardo, né, um leopardo que também tinha ali era um animal muito espantoso, né? E logo após se cumpriu ali a profecia quando Alexandre o Grande se tornou o grande conquistador, né? Depois do urso, então, vem o leopardo, né? O leopardo contendo ali 4 asas, ou seja, a rapidez dele era muito maior. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o elo quebrado. É muito interessante nós salientar. Eu quero que você leia comigo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Queridos amigos, queridos ouvintes, queridos internautas, aqui nós temos um texto, uma profecia, apontando que chegaria um tempo em que viria o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, nós estamos dentro de um contexto bíblico, nós vemos que aqui surgiria um poder que se oporia contra as verdades bíblicas, deitaria por terra as verdades da palavra de Deus e colocaria em xeque a obediência aos mandamentos de Deus, especialmente o 4º mandamento da lei de Deus. Mas quando nós lemos o contexto
inspirado, nós vemos que o texto diz: estamos envolvidos numa obra importante e essencial e devemos partir para uma guerra agressiva. Devemos defender os verdadeiros princípios protestantes, pois as políticas papais abrirão caminho por todos os lugares possíveis para proibir a liberdade de consciência. Então nós sabemos que esse texto ainda não se cumpriu, mas chegará um momento em que o poder romano, o poder papal, ele obrigará as pessoas a reconhecerem e venerarem a autoridade romana. E isso fará com que a Igreja de Deus seja perseguida. A Igreja já passou por situações semelhantes. A Igreja já foi perseguida, já foi maltratada, já foi ultrajada. Mas chegará um tempo em que a nossa fé será provada. Muito bem, vamos agora ao nosso estudo propriamente dito. Aqui no primeiro tópico vem falando de um animal terrível com dentes de ferro. E aqui nos vem a pergunta: como a Bíblia descreve o próximo animal profético? Então veja, são 4 animais. Nós já falamos de 3, do leão, falamos do urso, falamos do leopardo. E agora entra em cena um animal que a Bíblia, que o profeta não consegue dar uma descrição. Ele apenas descreve. Aqui está dizendo o seguinte: eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Muito bem, aqui nós podemos ver claramente que o profeta ele não dá uma definição de que animal era. Apenas ele diz que era um animal espantoso, um animal terrível, um animal que tinha aqui grandes dentes de ferro, que devorava, que fazia em pedaços e também pisava a pés aquilo que sobrava. Nós obviamente entendemos que este animal terrível e espantoso representa o 4º império. Se nós olharmos na história universal, nós vamos ver que o 4º império que dominou o mundo foi o Império Romano. E este animal é representado como sendo o Império Romano. Então veja que o próprio evangelista Mateus, ele escreve algo muito interessante. Quando nós vemos ali, quando Jesus morreu, quem dominava o mundo era o Império Romano. O texto nos diz: e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, despindo, cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante deles, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo-lhe, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com a cabeça, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestindo-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Muito bem, então aqui nós sabemos a história. Jesus, ele foi julgado, e ali havia um imperador, um grande Pôncio Pilatos, que era um imperador romano. Nessa época, na época da crucifixão de Jesus, quem dominava o mundo era os romanos. Então este é um animal representado pelo Império Romano. Agora, quando nós partimos para a segunda pergunta, a pergunta B, nós vamos ler o seguinte: que estranha diferença aquele império finalmente manifestou. O texto de Daniel é muito claro. Vamos ler. Acompanhe comigo na sua lição ou na sua Bíblia. Daniel capítulo 7, a partir dos versículos 19 a 24, diz assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros animais, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra ponta que subia, diante da qual caíram 3 naquela ponta, digo que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme
do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal era o quarto reino da terra, o qual possuíram, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará a pés e fará em pedaços. E quanto a 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Muito bem, essa profecia, ela nos deixa muito claro que há uma diferenciação em relação ao Império Romano dos outros impérios, o Império Grego, o Império Medo-Persa e também o Império Babilônico. Nós vemos que aqui a profecia denota que Roma seria diferente em todos os sentidos, tanto no poderio, na influência, quanto também no poder bélico. E nós vemos que realmente isso aconteceu. Nas incursões que Roma fazia, ela devorava, ela exterminava. Isso tem uma representação quando fala que os dentes eram de ferro. Mas aqui o que nos chama a atenção também, a essência da pergunta, é a estranha diferença. Aqui havia 10 pontas, ou seja, haviam 10 chifres neste animal. Mas uma ponta era muito mais notável, e nessa ponta, havia uma proeminência, e ela falava coisas grandiosas, e também perseguia os santos. Muito bem, nós sabemos da onde surgiu o poder papal. Veio de Roma. Obviamente, este poder que aprisionou muitos cristãos, colocou os cristãos em prisões, matou muitos cristãos e assim sucessivamente. Então, nós podemos ter uma clara certeza que poder é esse, dentro de um contexto profético. Agora, quando nós vamos à frente, nós vamos ver que este poder também teria a ousadia de mudar a lei de Deus. Nós sabemos que a lei de Deus é imutável. O próprio Cristo, quando ele esteve na terra, ele disse: olha, não cuideis que eu vim abrogar, que eu vim mudar a lei. E a própria igreja romana, ela reconhece que ela alterou, ela mudou a lei de Deus. Isso não há não tem como negar este fato. E aqui no texto de Salmo nós lemos: as obras das suas mãos são verdade, juízos fiéis, todos os seus mandamentos permanecem firmes para sempre. Então veja, a palavra de Deus fala que a lei de Deus é eterna, que ela permanece para sempre. O próprio Cristo disse que não veio mudar, não veio tirar nenhum tio da lei, mas ele veio cumprir. E como agora nós podemos ver a ousadia deste poder em mudar a lei de Deus? Lá em Lucas nós podemos ler também que é muito mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. O próprio Deus escreveu em tábuas de pedra, e isso é muito interessante. Nós precisamos engrandecer a lei de Deus e não menosprezar ou abolir algum mandamento. Então, aqui a inspiração fala que Satanás iludiu o mundo cristão com a história de que Cristo aboliu a lei quando morreu. Mas pelo contrário, Cristo, quando morreu, ele engrandeceu a lei e tornou gloriosa. Nós sabemos que nenhum poder poderia mudar a lei de Deus. Vamos à frente. A segunda pergunta, a pergunta B, vem dizendo: que poder se desenvolveria a partir do Império Romano? O que ele pretendia fazer e quais mandamentos especificamente afetou? Então nós sabemos que este poder é o poder papal, e aqui teve uma série de situações que colocou a lei de Deus em xeque. Veja que o foco principal é o quarto mandamento, aonde diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o santo dia do Senhor. No catecismo romano nós encontramos o mandamento: guardar domingos e festas. Então veja que a própria palavra de Deus, ela diz que
este poder cuidaria mudar os tempos e a lei, e foi o que aconteceu. Mas não só esse mandamento, o poder romano, o poder papal também mudou o mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura. Então este mandamento também foi alterado. Nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então Roma se atreveu a eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, e também que esse mandamento ele proíbe a adoração de imagens. Não podemos adorar a Deus através de imagens de escultura. E também mudou o sábado. E obviamente dividiu o 10º em 2, para que se completasse aí os 10 mandamentos. Agora, partindo para o tópico de terça-feira, nós vamos ver a besta blasfemadora. Por que blasfemadora? Quem que se diz vossa santidade? Isso é uma blasfêmia. Como é que um pecador, um homem falho, pode se considerar como Deus? E aí vem a pergunta: como o poder do chifre em Daniel profere palavras contra o Altíssimo, atribuindo de modo blasfemo aos homens a autoridade e a prerrogativa de perdoar pecados? E aí também a pergunta diz: o que mais esse poder prega? No texto de Daniel, nós já até frisamos e eu vou repetir. A primeira parte eu até omiti, mas a primeira parte diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo. Então, no contexto de perdoar pecados, no contexto de se intitular vossa santidade, seria uma blasfêmia contra Deus. Diz o texto o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, que ele se oporia contra tudo que se chama Deus e se assentaria como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então nós podemos entender que este poder, realmente essa situação se cumpriu quando ali o Império Papal se colocou em um trono querendo parecer Deus e tendo ali a prerrogativa também de perdoar pecados e tendo a autoridade de ser o substituto de Deus. Muito bem. Agora, nós sabemos que no contexto papal, uma das principais doutrinas é apregoar de que o Papa é o cabeça visível da Igreja Universal de Cristo. E isso é uma blasfêmia. Jamais uma pessoa pecadora pode se denotar investido ali de uma autoridade suprema, alegar que tem ali o Senhor Deus, o Papa, ou seja, uma pessoa que tem a mesma autoridade de Deus e de perdoar pecados. Então isso seria uma blasfêmia contra Deus. Eu quero só compartilhar um texto aqui que está no Grande Conflito, você pode acompanhar também na sua lição, que diz assim: outro passo da ascensão papal ocorreu quando o Papa Gregório VII proclamou a perfeição da Igreja Romana no século XI. Entre as justificativas que apresentou, haviam declarando que a Igreja nunca tinha errado, nem jamais erra. Isso chama-se o triunfalismo. A despeito das situações equivocadas, das heresias, a Igreja sempre continuará sendo a Igreja de Deus. Isso jamais pode acontecer. Uma igreja, ela é a Igreja de Deus enquanto ela está fazendo a vontade de Deus. A partir do momento em que a igreja ela deixa a vontade de Deus de lado, ela está indo para o caminho da apostasia, e ela poderá perder o título de Igreja de Deus. Muito bem, vamos agora à pergunta B. Como sabemos que essa manifestação do anticristo não é apenas um evento futuro, mas já havia começado nos dias dos apóstolos? Muito bem, nós sabemos que a partir do ano 321 começou, e nós sabemos, quando nós estudamos os 7 períodos da igreja, nós vamos ver que este foi um período em que começou a predominar a grande escuridão profética, a grande escuridão no âmbito de doutrinas, de heresias que começaram a penetrar na igreja. E
não necessariamente no futuro, mas naquele tempo já estava predito pelo apóstolo Paulo, que haveria de vir ali o homem do pecado, o filho da perdição. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua epístola, a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, ele salienta que ali haveria uma grande apostasia que levaria ali ao erguimento do poder papal. E quando nós analisamos o quarto tópico, nós vamos ver uma igreja sedenta de sangue, ou seja, uma igreja que martirizou muitos cristãos. A palavra de Deus diz que o sangue dos cristãos clama perante o altar do Senhor, e nós vamos ver por que o profeta se assombra ao contemplar tais ações da parte dos que se dizem cristãos. Nós lemos já o texto, Daniel 7:25, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Sabemos que a profecia ela não falha, e este período se cumpriu, os 1260 anos, que foi o período de grande perseguição que a igreja sofreu. E o próprio Jesus, quando ele escreve ali no Sermão da Montanha, ele fala que haveria ali um tempo de grande aflição, o qual nunca houve. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, quando nós lemos Apocalipse, também nós vamos ver que foi permitido ali que o dragão fizesse guerra contra os santos e também venceu, ou seja, tiveram a oportunidade, tiveram ali o desprazer, podemos dizer assim, de vencer. A igreja martirizou muitos cristãos. E para nós fecharmos a nossa lição, queridos, eu quero partir agora para o quinto tópico. E nesse tópico nós vamos salientar que este poder cairia por terra, e realmente se cumpriu quando Napoleão Bonaparte aprisionou o Papa e ele foi preso. E diz assim a pergunta: de acordo com a Bíblia, se um dia em profecia representa um ano, por quanto tempo esse poder teve tal autoridade perseguidora? Nós já falamos que foi um período de 1260 anos. Né? A partir dali do estabelecimento do século VI, desde então, o poder era totalmente controlado pelo chefe da igreja romana, e em lugar do paganismo, então agora entrou o papado, e dessa forma teve ali o início dos 1260 anos, né? E se cumpriu quando o Papa foi preso pelo general Beltier, e ali o Papa foi aprisionado. Muito bem, eu quero só salientar para nós fecharmos aqui, irmãos, para nós entender qual foi o final desse período. O final dos 1260 anos foi exatamente no ano 1798, exatamente quando o poder, aquela ponta que a profecia apontava, foi quebrada, né? Ou os 42 meses, ou 1260 dias, né? Todos eles têm a mesma conotação, ou um tempo e tempos e metade de um tempo. Queridos, nesse período foi um período em que o exército francês invadiu Roma, né, e aprisionou o Papa, e depois ele morre no exílio. Meu desejo, queridos, é que nós estejamos preparados. Sabemos que este poder novamente virá à tona. Tanto a primeira besta quanto a segunda bestas terão esta influência de perseguir o povo de Deus. E virá um tempo, como diz Daniel, capítulo 12, de angústia qual nunca houve sobre a face da terra. E a nossa fé será provada. E a pergunta é, queridos irmãos, você estará preparado para as grandes agruras, para as grandes perseguições? Você estará do lado daqueles que têm o selo de Deus na fronte, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Ou você apenas está na igreja de passagem, ou você está vivendo uma vida superficial? Meu apelo nesta manhã é que você busque mais a Deus, que você procure, com a graça de Deus, estar alicerçado nesta bendita verdade. E mesmo que você tenha que passar pela morte, você esteja ao lado da verdade. Como diz a palavra de Deus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe, querido irmão, que Deus te prepare para o reino celestial. Amém.
Queridos internautas, agradecemos ao missionário Josemar Gomes por haver compartilhado conosco desta importante lição com uma mensagem profética tão importante para os últimos dias. Chegamos ao momento todo especial do nosso culto, que é o momento da gratidão. Agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. E não é fácil para nós fazer uma transmissão como essa. Os custos são muito altos, envolvem muitas pessoas, e a sua ajuda é muito importante para continuarmos com este ministério no ar. Nós vamos agora tocar um hino, Minha Mão em Tua Mão. Vai aparecer o nosso Pix na sua tela. E você pode ofertar ao Senhor. Ainda precisamos adquirir muitos equipamentos. Precisamos ainda estruturar o nosso estúdio. E você pode enviar a sua oferta de gratidão, contribuir com o seu dízimo nesse Pix. E Deus vai te abençoar ricamente. Vamos então ouvir a música Minha Mão em Tua Mão. Uma vez pela noite muito triste, me achava no intenso e terrível negror. E ao sentir-me tão só, eu clamei, ó Pai, não escondas teu rosto de amor. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lá. Vem guiar com teu amor pra junto de ti, Senhor. Poderei qual um rei habitar num palácio de poder e riquezas na mão, mas muito triste serei se estiver a sós em angústia e cruel solidão. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lá. Vem guiar com teu amor pra junto de ti, Senhor. Vem guiar com teu amor pra junto de ti, Senhor. Música bonita demais, Minha Mão em Tua Mão.
Chegamos ao momento todo especial, também aproveitando para agradecer a você pela sua oferta que foi doada, pelo seu dízimo à causa de Deus. Que Deus seja louvado e engrandecido. Chegamos ao momento todo especial, que é o momento da palavra, onde nós vamos ouvir uma poderosa mensagem da palavra de Deus. E nesta noite, Deus escolheu o seu mensageiro, o pastor Carlos Linares, lá de Brasília, que vai trazer a mensagem da palavra de Deus nesta noite. Vamos ouvir o pastor Carlos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Salvador, Jesus Cristo. Me sinto privilegiado de estar com vocês nesta oportunidade para compartilhar a palavra do Senhor com o tema já anunciado, Fé Reavivada. E quero levá-los a meditar na pergunta que os discípulos fizeram para Jesus quando estavam no Monte das Oliveiras, já prestes, faltando poucos dias para o fim do ministério de Cristo aqui na terra. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 3, a palavra de Deus nos diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, Jesus passa a relatar diferentes sinais que indicariam que a volta de Jesus estava próxima ou estaria próxima. E geralmente nós lembramos que Jesus disse de guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências, nação contra nação, terremotos em diferentes lugares, mas o primeiro sinal que Jesus mencionou sobre que seria indicativo da sua segunda vinda é o que se encontra nos versos 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A palavra de Deus nos menciona que nos últimos dias haveria um avivamento religioso em diferentes lugares sobre a vinda de falsos cristos ou falsos profetas. É repetida mais duas vezes no mesmo capítulo por nosso Salvador Jesus. No verso 11 de Mateus 24 diz assim: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os versos 23 e 24 também dizem: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos ou os próprios escolhidos. Queridos irmãos e amigos, nós entendemos que nos últimos dias haveria uma religiosidade e um fervor, uma intensificação da religiosidade no mundo. E nós vemos que nos nossos dias diferentes igrejas têm surgido e crescido em grande maneira, dizendo ter a verdade, dizendo ter ela o segredo ou o caminho para a salvação. Inclusive, nesta época de eleições que nós estamos vivendo, muitos que estão se candidatando querem se identificar com uma igreja ou com outra para alcançar os seus propósitos. Mas nós devemos ter certo cuidado. Diz a palavra de Deus, nos textos que já lemos,
que o inimigo se aproveita disso para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos, para desviar a muitos da fé verdadeira. A verdadeira, a pura religião hoje está praticamente em extinção. A palavra do Senhor nos diz, no livro O Grande Conflito, na página 386, o seguinte: professar uma religião tornou-se moda no mundo. Governantes, políticos, advogados, médicos, negociantes aderem à igreja como o meio de alcançar o respeito e confiança da sociedade e promover os seus próprios interesses mundanos. Procuram assim encobrir sob o manto do cristianismo todas as suas transações injustas. As várias corporações religiosas, robustecidas com a riqueza e influência dos mundanos batizados, mais ainda se empenham em obter maior popularidade e proteção. Pomposas igrejas, embelezadas de maneira a mais extravagante, erguem-se nas movimentadas avenidas. Os adoradores vestem-se com luxo e de acordo com a moda. Elevado salário é pago ao talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Seus sermões não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos da aristocracia. Deste modo, ímpios de elevada posição são alistados nos registros da igreja e os modernos pecados escondidos sob o véu da piedade. Queridos irmãos, através desta revelação da pena inspirada, nós percebemos que haverá sim um fervor religioso nestes últimos dias, mas na realidade não um fervor religioso da primitiva piedade. Apenas é uma moda que está tomando conta do mundo hoje. Muitos aderindo à igreja, fazendo dela um status social ou para alcançar os seus interesses. A palavra de Deus nos diz que isto deve ser uma alerta, pois faz parte dos sinais que indicariam que a volta de Jesus está próxima. Mas enquanto isso acontece lá fora, isso acontece com o mundo, nós devemos nos preocupar com uma mensagem, com uma exortação que Jesus deu para a geração em que ele vivia. Esta palavra se encontra no Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 11, versos 16 ao 17. Nos diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. O que quer dizer com isso? A geração a qual Jesus veio foi uma geração completamente indiferente. E ele comparou a um grupo de meninos que chega numa praça onde há várias pessoas e os meninos começam a tocar músicas alegres. Mas as pessoas que estão ali na praça não se alegram, não dançam. Então os meninos pensam, talvez há luto nesse ambiente, vamos trocar as músicas e vamos entoar lamentações. Mas enquanto entoam lamentações, os presentes ali na praça não pranteiam. Continuam indiferentes. Era uma geração completamente indiferente à mensagem que Jesus veio trazer, a mensagem de salvação. A palavra de Deus ainda continua: ao invés destas pessoas reagirem positivamente à mensagem que Jesus trazia, mensagem de salvação, vejamos como que elas reagiam. Os versos 18 e 19 do mesmo capítulo 11 de Mateus, diz assim: pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem,
Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores? Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, ao invés de reagir positivamente à mensagem de salvação, de arrependimento que Jesus veio trazer, as pessoas se mantinham indiferentes, ou quando eram pressionadas um pouco mais pela mensagem, começavam a julgar. Pois bem, veio João Batista pregando o batismo do arrependimento, mas essa pessoa tem demônios. Ele come gafanhotos e mel silvestre, ou seja, alfarrobas e mel silvestre, prega apenas lá no deserto junto ao rio. Essa pessoa tem demônios. Mas agora vem o Filho do Homem, veio o Messias, Jesus, e agora julgam Jesus. Não, esse daqui, que aceita convites para banquetes, se assenta com publicanos, com pecadores, esse é um glutão e um bebedor de vinho. Então, assumiram uma atitude de crítica, uma atitude de julgamento, mas a sua condição religiosa, espiritual, continua na indiferença. Continuava numa situação de inanição. Por isso é que Jesus disse, no capítulo 11 ainda, o verso 12, o texto lido para a base da nossa primeira oração. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Na tradução lida, disse, os violentos se apoderam dele. Queridos irmãos, Jesus chamou a geração a qual ele veio para uma ação, para uma atitude diante da realidade que eles estavam presenciando. A vinda do Messias, o mesmíssimo Filho de Deus, que veio para salvar o seu povo e o mundo, mas o seu povo não quis reconhecê-lo. Apenas começou a julgar, começou a criticar, começou a perseguir, começou a armar emboscadas e armadilhas, e finalmente foi o povo que o levou à cruz do Calvário. Queridos, falando um pouco mais da geração de Jesus, vejam no capítulo 15 e 16 de Mateus, nos apresenta um quadro muito triste da condição espiritual, especialmente dos líderes judeus. No capítulo 15, fala de muitos milagres que Jesus fez. Fala, por exemplo, do milagre feito à mulher cananeia curando a sua filha. Fala que Jesus, voltando a Galileia, curou a muitos enfermos. No verso 30 e 31, inclusive algumas versões diz que no lugar onde Jesus chegou, ele curou todos os enfermos, não ficou um enfermo sequer. E nos últimos versos do capítulo 15 fala da multiplicação dos pães e peixes, alimentando uma multidão de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Muitos milagres feitos por Jesus. Só que o capítulo 16 já começa dizendo assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Vejam, Jesus havia acabado de fazer tantos milagres, tantas manifestações sobrenaturais, mas os judeus, indiferentes ao trabalho de Jesus, indiferentes no sentido de abrir o seu coração para aceitá-lo, eles só se aproximaram para pedir-lhe um sinal. Mostra-nos um sinal para que creiamos em ti. Então Jesus falou a eles: olha, vocês sabem discernir o tempo, especialmente a meteorologia, a posição das nuvens, a cor do céu, e sabem dizer quando haverá sol ou quando haverá chuva, mas não sabem discernir os sinais dos tempos, não sabem discernir que Jesus veio no tempo exato para cumprir a profecia
mas eles não queriam aceitar. Aliás, a providência divina até forçou os líderes judeus a estudarem a profecia. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus nasceu, sábios do Oriente fizeram uma longa viagem até Jerusalém, guiados por uma estrela. E quando chegaram em Jerusalém, foram ter com Herodes no seu palácio, pensando que a cidade estaria em festa, toda ornamentada, pois eles haviam lido nas profecias antigas, feitas por um sábio que viveu naquela região há muitos séculos antes, o sábio Balaão, e disse que em determinado momento sairia uma estrela de Israel e que indicaria a vinda de um príncipe, de um rei. Então eles entenderam que aquela estrela era o cumprimento daquela profecia e foram pensando em encontrar uma cidade, um país, uma nação em festa, porque aquela profecia tinha se cumprido. Quando chegaram até Herodes, perguntaram onde está o príncipe, o Messias, o Salvador, o rei que nasceu? E Herodes ficou pensativo, mas é mesmo? Eu não estou sabendo não. Vamos fazer o seguinte, deem uma procurada e quando vocês acharem, por favor, voltem aqui para me avisar e aí eu vou lá adorar também. Eu imagino que os sábios do Oriente saíram por uma porta e Herodes saiu completamente furioso por outra porta. E com um propósito. Depois vocês podem ler no capítulo 2 de Mateus, Herodes convoca todos os líderes judeus e questiona eles, vocês estão escondendo alguma coisa de mim? Eu quero que vocês procurem nas suas profecias, nos seus escritos, quando, onde iria nascer esse rei. Não é possível que venham sábios de tão longe do Oriente e vocês aqui não sabem ou não querem me contar. E ali Herodes pressionou aqueles líderes judeus a estudarem as profecias. É muito provável que tenha estudado a profecia das 2.300 tardes e manhãs, na parte que fala do Messias príncipe. E, fazendo o cálculo, eles souberam que era a época do nascimento do Filho de Deus, ou do Messias, do Cristo. E também descobriram, talvez lendo em Miqueias capítulo 5, verso 2, que o nascimento seria em Belém da Judéia. Então, com base a essas descobertas do estudo da profecia, é que Herodes mandou os seus exércitos para Belém para destruir, para matar as criancinhas que lá haviam nascido e que estavam com pouca idade. Queridos, esta foi mais uma evidência de que os líderes judeus foram forçados a reconhecer que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador do mundo prometido que iria vir. Mas eles estavam com o coração fechado, endurecido, eles estavam agindo de forma indiferente para o ministério de Jesus e apenas pedindo um sinal. Mostra-nos um sinal para crermos em você. Mostra-nos um sinal. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 4, uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Qual foi esse sinal de Jonas? A palavra de Deus nos mostra que o sinal de Jonas foi, no fato, na realidade, um paralelo com o que aconteceria com Jesus, passando 3 dias no ventre de um grande peixe e dali saindo com vida. Assim também Jesus ficaria 3 dias no seio da terra, mas dali ele ressuscitaria. Mas há outro aspecto do sinal de Jonas que eu quero destacar aqui.
Jonas foi ordenado para pregar a Nínive. Tinha que pregar para que os ninivitas pudessem se arrepender. Caso contrário, seria aquela cidade destruída. A cidade de Nínive era uma cidade muito, mas muito violenta. A palavra de Deus, inclusive, usa a expressão sanguinária. Era uma cidade muito grande, sanguinária, perigosíssima, violenta. E Jonas, não foi à toa que Jonas desistiu de ir a Nínive e se dirigiu no rumo oposto, descendo a Tarsis. Mas a providência divina o chamou novamente, o impulsou para ir a Nínive. E ali ele começou a pregar. Pregou, e os líderes da cidade aceitaram a mensagem, chamando o povo ao arrependimento, apregoaram um jejum e mudaram a sua atitude. Reconheceram, sabe que é mesmo? Nós estamos numa situação tão terrível, nós precisamos mudar. E eles se arrependeram, e naquela geração a cidade não foi destruída. Agora vem a pergunta: quantos milagres Jonas fez em Nínive para que eles crescem na sua mensagem? Nenhum milagre. Muito pelo contrário, os judeus estavam aqui, vendo vários sinais e milagres que Jesus fazia, mas a cada momento eles pediam: mostra-nos um sinal para que nós creiamos em ti. Voltando a Mateus capítulo 11, a partir do verso 20, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizera, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Queridos irmãos, Corazim e Betsaida eram cidades que estavam no território judeu, ali na Galileia, próximo ao mar da Galileia. Tiro e Sidom eram cidades que estavam no litoral do mar Mediterrâneo, pertencente aos filisteus, aos cananeus. Mas diz a palavra de Deus que, apesar de terem sido feitos grandes milagres em Corazim, em Betsaida, e eles não aceitaram, no geral, a mensagem de salvação. Eles permaneceram indiferentes. E aqui a palavra de Deus diz que se naquelas cidades pagãs fosse feito tantos milagres e tantos sinais, teriam se arrependido de forma mais fácil. A palavra de Deus ainda continua a partir do verso 23 de Mateus 11, dizendo o seguinte: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Queridos irmãos, esta era a realidade, esta foi a situação da geração a qual Jesus veio no seu ministério aqui nesta terra. Será que a geração em que nós hoje vivemos, a última geração da história desta terra, é diferente, é aquela? A palavra de Deus nos diz, em Apocalipse, capítulo 3, capítulo 2 e capítulo 3, falando das 7 cartas, as 7 igrejas que representam 7 períodos da história da igreja cristã nesses últimos dias, nos menciona que o último período é o período de Laodiceia, caracterizado pela mornidão espiritual. Não és frio e não és quente, pela indiferença. Muitas vezes ouvimos uma mensagem, achamos bonito, mas não tomamos atitude.
Ouvimos outro pregador e começamos a criticar. Este não lê bem, este não pronuncia bem, este pregador eu não gosto, este pregador lê muito, ou aquele não lê nada. E começamos a criticar, assim como os judeus, falando de João Batista, este tem demônios. Falando de Jesus, este é um glutão, um beberrão. E começamos a criticar, mas a nossa vida espiritual como está? Que atitude nós tomamos? A palavra de Deus nos aconselha também em Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, que nós devemos voltar ao primeiro amor. Não podemos permanecer na indiferença. Nós precisamos reavivar a nossa fé. Nós precisamos, como diz a pena inspirada no livro Recebereis Poder, na página 283, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Compete-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Querido amigo, querido irmão, como está a tua vida espiritual? Nós passamos por um período de crise no mundo e na nossa nação. Esta pandemia nos levou a entender que a nossa vida é muito frágil, que nós não podemos brincar com o tempo de graça que temos. E que atitude nós estamos tomando diante destes sinais que mostram que o fim está próximo? Sinais que mostram que estamos na última geração. Apesar de que a indiferença, a mornidão contagia um grande número de pessoas, inclusive em nosso meio, precisamos nós ser diferentes. Precisamos nós ter a nossa fé reavivada. Nós precisamos um reavivamento da primitiva piedade, e isto só se dará em resposta à oração fervorosa, à comunhão mais intensa e íntima com Cristo. Isto só se dará quando nós atendermos o chamado da palavra de Deus, que nos diz no último texto que leremos nesta oportunidade. Efésios capítulo 5, versos 14 ao 19. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurar compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Querido amigo, querido irmão, hoje é o tempo de nós despertarmos. Hoje é o tempo quando a mensagem de Cristo se faz mais real ainda, mais necessária para a nossa vida, a que foi lida em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Precisamos uma atitude em nossa vida, na nossa vida espiritual. Não podemos deixar que nossa fé seja afogada pelos cuidados desta vida. Precisamos fazer um esforço para nos desvencilhar de todas estas coisas. Precisamos tirar da nossa vida a indiferença e assumir uma postura de maior consagração a Deus, de maior entrega, colocando em primeiro lugar o seu reino
e a sua justiça. Que Deus te abençoe e que nesta oportunidade a tua fé também seja reavivada. É o meu desejo e oração. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre. Agradecemos ao pastor Carlos Linares por tão importante mensagem. Neste momento nós iremos fazer a última oração para concluir o nosso culto de hoje. Querido Salvador Jesus, muito obrigado pelo teu poder, pela tua graça, por neste momento havermos ouvido tão importante mensagem. Que o Senhor possa nos dar o Espírito Santo para que possamos ser renovados pela tua graça. Ajuda-nos a confiar em tuas santas promessas. Ajuda-nos a esquecermos as coisas deste mundo e olharmos para Jesus como nosso modelo perfeito. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos internautas, nosso culto está chegando aos seus momentos finais. Muito gratos pelo carinho da audiência. Não se esqueça de curtir, de dar o seu like aí no YouTube. O seu like é muito importante. Não se esqueça de compartilhar. E não se esqueça também de orar por esta grande obra, se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações. Vamos ficar por aqui e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tenham um feliz restante de sábado. Mesmo que o vento esteja a me açoitar, seguro vou, pois Cristo está comigo. E os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De
só, pois Ele me é real. Não ando só, não ando só. Não